noite, pessoal, tudo bem? Pessoal, na aula passada nós falamos do conceito de psicologia como ciência do comportamento humano. Hoje nós vamos falar de personalidade e suas alterações. Mas antes da gente começar a aula de hoje, gostaria de passar para vocês a bibliografia básica para vocês terem acesso aos livros aqui na nossa biblioteca. O livro Introdução à Psicologia, tá? Dos autores Hilgard e Rita Axon, Motivação e Emoção, Relações Humanas, Psicologia das Relações Interpessoais, do Agostinho Minicucci, Gestão de Pessoas, Enfoque dos Papéis Profissionais, de Antônio Carlos Gil, e O Monge Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Essa é a nossa bibliografia básica que vocês precisam ter acesso, então consultem os livros na biblioteca, peçam os livros e estudem mais a fundo aí os temas que a gente está abordando durante o semestre. Na bibliografia complementar, nós temos também um livro de Introdução à Psicologia, Introdução ao Estudo de Psicologia, da Ana Maria Mercê, e A Psicologia das Organizações, do Paul Spector, que são livros mais introdutórios, porém, que podem ser utilizados como uma bibliografia complementar. Bom, hoje então nós vamos falar sobre personalidade. Acho que personalidade, o termo personalidade, ele já acompanha diversas gerações aí em diversos aspectos, porque todo mundo em algum momento já ouviu falar sobre o termo personalidade ou mesmo já utilizou essa palavra personalidade. Ou a se referia a uma pessoa, como uma pessoa tendo uma personalidade forte, ou uma personalidade ruim, ou uma personalidade boa, ou a pessoa não tendo uma personalidade. Mas isso não é verdade, porque todos têm personalidade. Mas são coisas que fazem parte, então, da nossa cultura, da nossa linguagem. Nos referir a algumas situações, a maneira como a pessoa reagiu diante de alguma situação, a maneira como a pessoa é em si. E, geralmente, a gente se remete a isso falando de como é a personalidade daquela pessoa. A gente pode falar, então, que determinada pessoa é extrovertida para algumas coisas. Aquela pessoa é tímida. Tal pessoa tem personalidade forte. Tal pessoa tem uma personalidade má. Então, a personalidade não deve ser vista enquanto avaliação de juízos de valores. A personalidade ela deve ser entendida como as características pessoais que diferenciam os indivíduos. Esse é o papel da psicologia científica, né? Não atribuir juízos de valor à personalidade, ou seja, com a personalidade sendo boa ou sendo ruim. Personalidade são as nossas características pessoais que nos diferenciam de outras pessoas. Então, cabe à psicologia científica buscar um embasamento teórico para tentar identificar essas características que diferenciam as pessoas, como se estrutura a personalidade, como se desenvolve a personalidade, enfim, tudo baseado na sua determinada fundamentação teórica aí da sua área. Por exemplo, psicanálise, behaviorismo, gestalt, humanismo, todas elas são teorias psicológicas que atribuem a si mesmo o status de ciência, que tem métodos e técnicas próprias para a coleta de dados, o que a gente falou na primeira aula da psicologia como ciência do comportamento humano. Então, para algumas teorias, fatores da consciência são centrais para desenvolver e para estruturar a personalidade, enquanto outras teorias dão mais valor a questões inconscientes para estruturar a personalidade, ou como se dá o desenvolvimento da personalidade. Mas, enfim, todas elas, independente de considerar fatores conscientes ou fatores inconscientes como desencadeadores ou fatores centrais para o desenvolvimento da personalidade, todas elas atribuem o papel do meio ambiente na formação, na aprendizagem, no desenvolvimento humano. Como que isso se dá? Por exemplo, em uma mesma situação, várias pessoas agem de uma maneira diferente. Por que isso acontece? Por que isso ocorre? A gente pode pensar nisso em termos de personalidade, porque cada um tem uma história de vida. Então, personalidade são nossos padrões distintivos e características de pensamento, emoção e comportamento que definem o estilo pessoal de interação da pessoa com os ambientes físico e social. Assim, um dos objetivos da psicologia da personalidade é descrever essas diferenças individuais,
os diversos aspectos em que as pessoas diferem uma das outras. Então, apesar de que, para algumas teorias, os fatores conscientes são centrais para o desenvolvimento da personalidade, para outras teorias, como por exemplo a psicanálise, os fatores da inconsciência são fundamentais para o desenvolvimento da psicanálise, independente disso, todas elas consideram a influência de fatores hereditários, do aparato biológico e do papel do meio social para o desenvolvimento e aprendizagem de novos conceitos, enfim, da aquisição de novos conhecimentos. A origem das diferenças pessoais, pessoal, se dá através de pelo menos 3 níveis de seleção do comportamento. O Skinner pontuou que o comportamento, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, e sentimento também é comportamento, apesar de que ocorre dentro da pele, lembra do comportamento privado? Sentimento, emoção, pensamento, as nossas ações, as nossas reações, tudo isso é considerado comportamento. E esses comportamentos são influenciados, então, e desenvolvidos, e mantidos, e reforçados, e modelados por 3 níveis de seleção que atuam sobre o organismo. O primeiro nível de seleção, o Skinner chamou de filogênese. O que seria a filogênese? Seria as características hereditárias, o aparelho biológico, os traços físicos e traços comportamentais herdados geneticamente. O segundo nível de seleção, o Skinner chamou de ontogênese. A ontogênese, pessoal, é simplesmente a história de vida de cada um. E cada um tem uma história de vida particular. Por isso que eu perguntei para vocês a princípio, o que faz com que numa mesma situação várias pessoas se comportem de uma maneira diferente? Cada um tem uma história de vida, cada um tem um histórico de aprendizado diferente, particular e único. Então a ontogênese é a história de vida particular e o papel do ambiente que desempenha, né, na modelação, no desenvolvimento de novos repertórios e novos comportamentos. Assim vai se estruturando as diferenças pessoais de cada pessoa. E o terceiro nível de seleção, o Skinner denominou cultura. O terceiro nível de seleção, pessoal, são os padrões tradicionalmente aceitos e socialmente compartilhados com indivíduos de um mesmo grupo. Então, quando a gente fala nos 3 níveis de seleção, a gente está falando de filogênese, ontogênese e cultura. E esses 3 níveis de seleção fazem parte do desenvolvimento e manutenção e aprendizagem de comportamentos. Todas as teorias psicológicas, como eu falei no início para vocês, independente de considerar fatores conscientes como determinantes da personalidade ou fatores inconscientes como determinantes da personalidade, todas as teorias vão focar também na interação entre a personalidade e o ambiente, porque na verdade é o ambiente que vai modelando as nossas respostas e nossas ações, desde a infância até a idade adulta. Ou seja, todos podem aprender um comportamento novo, ou seja, então ter um traço alterado da sua personalidade, melhorar alguma coisa que queira melhorar. E, ao oposto também disso, todas as pessoas têm condições de extinguir algum comportamento, por exemplo, e substituir comportamentos desadaptativos por comportamentos que são mais adaptativos, que vão ter mais resultados práticos para a vida de cada pessoa. Então, na formação da personalidade de um indivíduo, influências genéticas e ambientais se entrelaçam desde o nascimento. Então, existe a influência genética, a questão da hereditariedade, dos traços pessoais, dos traços comportamentais? Sim, porém o papel do ambiente é fundamental para o desenvolvimento, manutenção e aprendizado desses comportamentos. Os pais fornecem aos seus filhos biológicos tanto os seus genes quanto o ambiente doméstico. Ou seja, pais que têm um nível intelectual e cultural mais favorecido tendem a oferecer um ambiente doméstico mais favorável para o desenvolvimento dos seus respectivos filhos, no sentido de que pode ser que haja mais estímulo, haja mais motivação, haja mais reconhecimento de alguns comportamentos, enfim, haja mais interesse, haja mais acesso a comportamentos culturalmente aceitos e comportamentos mais adaptativos, com mais habilidade, mais elaborados. Consequentemente, existe então uma correlação intrínseca entre as características herdadas de uma criança, o genótipo, e o ambiente em que ela é criada. Nós falamos então das origens da personalidade, das origens dos traços pessoais. A questão da personalidade, além de ser tradicionalmente discutida nas nossas culturas, a gente sempre ouvir falar, ou mesmo a gente se referir
a questão de que alguém tem uma personalidade forte ou que alguém tem uma personalidade ruim, enfim. A personalidade é algo que é muito avaliado na nossa cultura, para diferentes fins, para diferentes objetivos. Então, muitas sociedades industrializadas dependem bastante da avaliação objetiva dessas diferenças individuais para designar, para tomar algumas decisões e principalmente relacionadas às diferenças, às capacidades cognitivas ou intelectuais, que são aspectos que são avaliados também nos traços de personalidade. Algumas situações em que as avaliações das diferenças individuais ou avaliação da personalidade é utilizada. Para promoções e mudança de cargo, em processos seletivos é bastante utilizado. Para avaliação psicológica pericial, quando o juiz, por exemplo, solicitar uma avaliação psicológica para subsidiar alguma decisão legal. Concursos públicos, atestados psicológicos, reabilitação, readaptação. Então, a avaliação da personalidade ela é bastante benéfica e bastante utilizada na nossa sociedade atual. Então, pessoal, hoje nós vimos a questão da definição de personalidade, que são aquelas características pessoais que nos diferenciam de outras pessoas, que nos tornam únicos. Nós falamos também da origem dos traços pessoais, da influência da hereditariedade, da influência do meio ambiente, e tudo isso faz parte do desenvolvimento, da manutenção e aquisição de novos conhecimentos, novos conceitos que vai fundamentar e estruturar cada vez mais os nossos traços pessoais e nossa personalidade. Na próxima aula, então, nós falaremos das abordagens, as teorias da personalidade que tentam explicar como se dá esses traços pessoais, como que é desenvolvida a personalidade, como que é estruturada aí essas características pessoais de cada indivíduo. Boa noite e até a próxima aula.